Dando sequência às nossas aulas de revisão, hoje a gente vai ver os advérbios de tempo e frequência. Também os phrasal verbs use to, be used to e get used to, ok? Então, pessoal, para início de conversa, a gente vai ver aqui uma definição do que seria os advérbios, não é isso? Então, como vocês podem ver aí, adverbs are words that modify and tell us more about the verbs, tá certo? Então, esses advérbios, geralmente, tipo, ele vem completar ou dizer algo sobre um verbo, tá? Qualquer verbo, mas geralmente verbos de ação, eles se correspondem, eles são mais afins, né? Então, a outra parte diz o quê? It tells when, where, how often the actions take place. E nos dizem também quando, onde e com que frequência as ações acontecem. Então, essas palavrinhas aí, when, where, how often, certo? São, como é que se diz? Pronomes, né, interrogativos, mas que quando a gente pergunta, usa ele fazendo perguntas a determinado verbo, eles vêm ligar, né, o verbo e o advérbio. Por exemplo, se eu tiver o advérbio wake up, vocês sabem que wake up é o verbo que significa se acordar. Então, nesse caso aí, se eu usar when, não é? When did you wake up, certo? Então, quando você se acordou, então automaticamente na frase, o verbo vai mostrar a qual advérbio ele está ligado e qual é esse advérbio na frase. Então, se eu pergunto quando, pode estar se referindo a um dia ou a uma hora, não é isso? Se for uma hora, cedo ou tarde, ok? Então, quando a gente quer descobrir, quer encontrar um advérbio, por exemplo, na frase, se a gente quiser um advérbio de tempo, a gente vai usar o when. Se a gente usar o where, que quer dizer onde, então a gente vai usar a localidade, ok? O advérbio de lugar. E o how often, geralmente não, indica os advérbios de frequência, porque a expressãozinha aí, how often, quer dizer com que frequência, tá certo? Então, se é diariamente, se é todos os dias, se é todas as noites e por aí vai, tá certo? Então, é nesse sentido aí que a gente tem que trabalhar. No caso, como a gente vai tá trabalhando com os advérbios de tempo e de frequência, a gente pode fazer perguntas ao verbo usando when ou o how often, ok? E aqui, ó, an adverbs of time tells when something happened or when someone did something, né? Então, os advérbios de tempo vêm nos dizer quando alguma coisa aconteceu ou quando alguma pessoa fez alguma coisa, tá certo? Ele também pode nos dizer, nos falar sobre a duração dessa ação. Com relação a essa parte de duração, a gente vê muito isso com os advérbios de frequência. Porque quando eu falo em frequência, eu estou falando em um processo de tempo, em um período de tempo, ok? Se é muito, se é pouco, se é longo, se é curto, tá ok? Então aqui, ó, nós temos uma imagem, tá certo? Em que a gente vê pessoas, né, adultos, que se levantam, saem, vão, fazem sua refeição, saem, vão ao trabalho, passam o dia trabalhando, fazendo suas atividades, voltam para casa, geralmente à noite, depois dormem. Então isso daí tudo mostra uma rotina. E essa rotina está ligada ao relógio, não é isso? Então, com relação ao tempo aí, a gente usa os advérbios de tempo, né? Então, por exemplo, nessa frase, Today I woke up early to go to work, né? Então, hoje eu me acordei cedo para ir ao trabalho. Então, já pegando um gancho no que eu falei anteriormente, onde está o verbo aí? Woke up. Esse é o verbo da frase que a gente vai fazer a pergunta, ok? Ele é o verbo principal aí nessa frase, tá ok? Então, se eu perguntar, quando você se acordou, não é? Ok? Quando eu me acordei. Então, perceba que ele vai me remeter
ao advérbio que vem antes do sujeito, que é o aí, né? Ele vai me reportar para o advérbio today, que vem no início da frase, né? Today I woke up. Quando você se acordou? Hoje, né? Aí eu também posso até perguntar de novo, quando você se acordou? Cedo, early, ó, que vem após o verbozinho aí, tá certo? Indicando que é um tempo cedo, ok? Esse cedo aí poderia estar poderia existir uma frase, por exemplo, como at 5 o'clock, at 7 o'clock, e por aí. Eu poderia ter uma hora no lugar desse early, não é isso? Porque se eu digo 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, são horas que representam um tempo muito cedo durante o dia, não é? É mais ou menos a hora em que todo mundo está se acordando, o dia está começando, né? As atividades. Então, esse early aí no lugar desse early, poderia vir uma hora, não é isso? No lugar desse advérbio. Então, quando eu faço a pergunta ao verbo principal, woke up, com essa palavrinha when, tá certo? Então, aí ele vai me indicar esses dois advérbios, ok? Today e early. Então, perceba que se eu trocar, certo? Esses advérbios aí, né? Você vai sentir que realmente eles estão ligados, porque ele pode modificar, ele poderia dizer que era tarde, não é isso? Se eu usasse também no lugar do today, yesterday, aí já não seria hoje, seria ontem, então iria ter uma modificação de sentido na frase por causa da modificação dos advérbios junto ao verbo, ok? Então aqui, ó, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos advérbios de tempo. Então perceba que nessa tabelinha aqui nós temos os tempos específicos, points of time, né? Temos os advérbios de frequência indefinido e os advérbios de frequência definido. Aí aqui a gente observa o seguinte: quando eu quero definir realmente um tempo, tá certo? Eu vou usar, por exemplo, tomorrow, tonight, yesterday, now, then, today, ok? Então, esses advérbios aí vêm marcar um tempo específico, ok? Ele é um momento específico no tempo em que a gente usa para falar sobre uma de nossas ações. Agora, depois, hoje, amanhã, hoje à noite, ontem. E abaixo nós temos os advérbios indefinidos, né, de frequência indefinidas, como often, rarely, regularly, seldom, sometimes, regularly, usually, always, constantly, ever, frequently, tá certo? E por aí vai. Então perceba que quando eu digo assim, raramente eu faço determinada coisa, raramente eu vou à praia, tá certo? Então veja aí que não existe um ponto específico, um momento específico, uma hora específica, tá? Em que você faz determinada coisa, né? Em determinada viagem, em determinada visita a uma praia, por exemplo. Raramente, tá? A gente sabe que é pouco, mas a gente não sabe essa quantidade, tá? Então, veja a diferença quando eu uso os advérbios de frequência definido, anualmente, diariamente, tá certo? Então, veja a diferença. Se eu tirar o rarely, tá certo? Que é raramente, e botar daily, que seria diariamente, né? Então, aí você sabe que todos os dias ele vai, ok? Se eu botar assim essa palavra também, fortnightly, quinzenalmente, então você sabe, aí você está definindo esse tempo, não é isso? A gente está, digamos assim, de 15 em 15 dias você vai à praia, ok? Não é? Então perceba a diferença. Então outra coisa que eu vou mostrar para vocês aí, que eu já passei para vocês, que é uma tabelinha com relação a esses advérbios de frequência, tá? Então, always, logo aí embaixo tem always, né? Esse advérbio aí, que significa sempre, ele é o advérbio que, digamos assim, que a ação acontece sempre, né? E um advérbio que menos acontece aí
né? Então seria esse advérbio never. Do outro lado aí você vai encontrar embaixo normally e acima dele never. Então, com relação a always e never, eles são pontos opostos, tá certo? Então, se você querer dizer que alguma coisa sempre acontece, você usa o always. E uma coisa que nunca acontece é o never. Então, cada um desses advérbios de frequência indefinido, eles têm, digamos assim, uma frequência, né? De 100% a 0%. Então, aí você vai vendo o sentido deles, né? Como esse sometime, algumas vezes, seria, por exemplo, 50% de vezes que você vai, por exemplo, a uma praia, né? Durante o mês. Você tem que especificar, né? Durante o mês, né? Regularly, tá certo? Já seria mais acima um pouquinho. Seldom já vem abaixo de sometimes, ok? Hardly vem bem abaixo, perto ali de never, né? Então, gente, temos aí os advérbios de tempo específico acima, né? Tá mostrando aí para vocês. Os indefinidos, que seriam esses daí, que a gente não sabe a quantidade, né, específica assim de vezes que você foi. E temos aí os advérbios de frequência definido, quando a gente usa, por exemplo, o ano, o dia, né, a hora do dia, para a gente trabalhar esse sentido de tempo em uma frase usando esses advérbios, não é? Então, annually seria anualmente, daily seria diariamente, fortnightly seria quinzenalmente, tá? Hourly seria de hora em hora, monthly mensalmente, yearly também é a mesma coisa que annually, tá certo? E weekly seria semanalmente, nightly todas as noites, né? E esse quarterly, tá? Seria tipo 3 em 3 meses, né? Então perceba que nós estamos usando aí um tempo mais definido, tá certo? Porque nós estamos se baseando por dia, por ano, por mês, por hora, ok? Diferente dos indefinidos, ok? Esses de cima aí, pessoal, geralmente são advérbios que eles vêm aparecer no meio da frase ou no final. Esses relationships in times, tá? No caso também, eles são muito usados para fazer ligação dentro de uma frase, ok? Como por exemplo assim, before, né? After, first, ok? Quando você, por exemplo, finally, finalmente, né? Você quer usar esse advérbio, por exemplo, para terminar uma oração, tá certo? Esse yet e esse still, como vocês estão vendo aí, eu passei um material para vocês explicando a funcionalidade dele, ok? Significam a mesma coisa, ainda. Eles significam ainda, tá? Só que o at, ele não vem em meio de frase. Ou ele vem no início, separado da frase, ou ele vem no final. E geralmente, ele aparece mais em frases interrogativas, tá? Ou quando essa frase estiver com sentido negativo, ok? Já o still pode vir em frases afirmativas normalmente, certo? Então aqui perceba que eu tenho alguns advérbios, tá certo? No meio dessas frases, né, que vocês já estão identificando quais são. E a posição dele, para vocês verificarem aí, pode ser no final, no começo, no meio de uma frase, tá certo? Não importa, tá? Aí nós temos aí, I am going to visit you tomorrow, né? Então, eu vou visitar você amanhã. Olha o first aí. First you wash the dish, then I dry. Então, como eu falei para vocês, ó, relationships in time, né? First, ele está começando a frase. Primeiramente você lava, ou primeiro você lava os pratos, não é isso? Depois, veja que o then, tá certo? O then, ele está aí dando continuidade à frase, ok? Then quer dizer depois. Depois eu enxugo, tá?
Então perceba que alguns desses advérbios, como the relationship in time, eles são usados geralmente para dar continuidade a uma frase, tá? Mas também para falar sobre tempo, ok? Esses advérbios, eles vão aparecer como, não é? Esses advérbios de tempo eles vão aparecer ou no início, tá certo? Antes do sujeito, no início da frase. Após o sujeito, veja essa última frase aí, eu tenho I usually see her going to school. Eu, geralmente, ou normalmente, a vejo indo para a escola. Então, esse usually, que é o advérbio aí de frequência indefinido, ele vem após o sujeito e antes do verbo principal, ok? Se por acaso viesse algum verbo to be aí, certo? Nessa frase, esse usually ia ficar após o verbo to be, tá? Então, os advérbios de tempo, quando vierem meios de frase, eles vão vir após um verbo to be e antes de um verbo principal. Se vier um verbo auxiliar com o verbo have, por exemplo, ele vai vir entre o verbo have e o verbo principal, tá? É quando nós temos aqueles verbos I have seen, eu tenho visto, por exemplo. I have done, eu tenho feito determinada coisa. Então, veja que eu tenho I have done, por exemplo, eu tenho feito, ou I have gone, eu tenho ido. Então, perceba que eu tenho o verbo have auxiliar e o gone como verbo principal no particípio. Então, nesse caso aí, vamos falar agora sobre esses phrasal verbos, tá? We use it to, be used to, we get used to, ok? Como foi visto anteriormente, não é? Nas aulas que falamos sobre esses phrasal verbs, ok? O use to, ele é uma expressãozinha verbal, tá? Em que nós usamos para falar sobre nossos hábitos no passado, tá? Então, tudo aquilo que a gente fazia antigamente, todos aqueles hábitos, situações que a gente costumava fazer no passado, quando a gente for formar uma frase para falar sobre isso, a gente vai usar o use to, ok? Então perceba até que o verbozinho está com um Dzinho no final, né? Que já está indicando que o verbo já está no passado. Na verdade, o verbo use, ele é um verbo regular. Tanto é que a gente acrescenta só o de. Como ele já tem né? A gente só acrescenta o de, tá certo? Bom, mas isso aí é uma outra história. Vamos voltando aqui para o assunto. Perceba nessa frase quando eu digo assim, Julie used to drive to work, né? Então, esse use to, ele vem de significar o quê? Costumava, tá? Júlia costumava dirigir para ir ao trabalho. Esse verbozinho principal aí, drive, né? Vocês sabem que seria dirigir automóvel, tá ok? Então, ao pé da letra, ficaria a tradução meio até estranha, né? Mas a gente traduzindo de uma forma mais adaptável à língua portuguesa, Júlia dirigia seu carro ou dirigia um carro para ir ao trabalho, ok? Então veja que isso daí é um costume dela, né? Ela era acostumada a fazer isso no passado. Quando eu tenho a outra frase, né? Começando por sinal até com um pronome de tempo, né? Now she takes the bus. Então, antigamente, certo? No passado, Julia tinha o hábito de dirigir, né? Para ir trabalhar. Agora ela pega o quê? Ônibus, tá certo? Então, a segunda frase, ela vem mostrar um cenário atual, o presente, o momento presente. Eu não estou usando o use to, tá? No passado, ela tinha o hábito de ir para o trabalho de carro, dirigindo. Então veja que eu estou usando o use to para falar de algo que acontecia no passado, tá certo? Na segunda frase, nós temos também aí Bill used to work here, né? Então, Bill trabalhava aqui, costumava trabalhar aqui. Agora, na outra frase, he works in Leeds, tá? Leeds seria uma cidade lá da Inglaterra,
né? Então, Bill trabalhava antigamente em determinado lugar, mas agora ele trabalha em outro lugar, não é? Então, gente, vão percebendo aí o seguinte, que depois do, como é que se diz? Depois do use to, o verbo permanece da mesma forma, tá? Como se estivesse no infinitivo, né? Então ele costumava dirigir, costumava trabalhar, costumava usar, ó, wear quer dizer usar, to wear, tá certo? E esse daí também, to live, costumava morar, não é isso? Costumava fumar, né? Use to smoke, use to play, costumava jogar e costumava esquiar, use to ski, tá certo? Então, essas ações aí mostram que são hábitos do passado, situações que aconteceram, né? Mas que hoje não acontecem mais, tá certo? Já com o be e o get used to é diferente, tá? E há também uma diferençazinha entre eles com relação a sentidos, né? E aplicação, ok? Então, ele de início, ele diz o seguinte, to be ou to become accustomed to some things, né? O verbo to be se torna, digamos assim, torna algo, certo? O verbo to be nessa frase, ou seja, be used to, ele torna a frase com o sentido de que algo, né, já é vivenciado, presenciado pela pessoa, tá certo? Então, quando eu digo aí, Tom is used to noise. Então, perceba que depois de Tom eu estou usando o verbo is, que é o verbo to be, né? E depois o used to. E nessa frase aí, o sentido que ela está mostrando para a gente, o que ela está querendo passar para a gente, é que Tom é acostumado com o barulho, tá certo? Então perceba que quando eu uso o be used to, eu estou falando de alguma coisa em que o sujeito já é acostumado, já está adaptado, tá certo? Já se tornou familiar para ele, ok? Quando eu uso, outro detalhe, quando eu uso esse verbo to be no presente, perceba, Tom é acostumado com o barulho. Então eu posso dizer que há muito tempo atrás, até agora, né, ele é acostumado, ok? Já quando eu pego esse verbo to be e transformo ele para o passado, veja aí, Julie was used to. Então, Julie era acostumada. Então, a ação fica total no passado, né? Mas, de alguma forma, por exemplo, como ele diz aí, Julie was used to live in a noisy street, né? De alguma forma, eu posso dizer que ela já está adaptada, né? Em determinada situação, que seria morar em uma rua barulhenta, não é isso? Diferentemente, tá? Aí vai vir a diferença do be used to com o get used to, tá? É que o get used to, você está se adaptando, né? O be used to não, é quando o sujeito já está adaptado. O get used to é quando ele está se adaptando, tá certo? Então, quando eu digo assim, ó, Alex got used to spice food in India, né? Então, Alex, né, está se acostumando, né, com as comidas apimentadas na Índia, tá ok? Então veja que eu tenho aí uma situação em que varia, em que o sujeito está se adaptando a algo, quando eu uso get used to, e uma situação, quando eu uso be used to, a algo que ele já está adaptado, né? Então, Alex, tá certo? Vamos fazer a tradução sem ser muito ao pé da letra. Se acostumou às comidas apimentadas na Índia. Então, veja que é um processo, né? Que se acostumou, tá certo? Porque está no passado, mas se estivesse no presente, eu diria que Alex está se acostumando, não é? Às comidas apimentadas na Índia.
Então, esse get used to é algo que ainda está no processo de adaptação, né? Já o be used to, não. Ele já está adaptado, ok? Essa frase que a gente diz aí, Eva is getting used to sharing a flat. Então, Eva está se acostumando, né? Se acostumando a usar o flat. É bom a gente usar sempre aquele se, aquela partículazinha se, né? Eva está se acostumando, né? Alex se acostumou, tá? A gente não usa esse se, né? Digamos assim, essa partículazinha reflexiva, não sei nem se é bem reflexiva, mas ela dá uma ideia de a pessoa mesmo, né? Que pratica a ação, se acostumar com algo, tá certo? Use sempre, com relação a esse get used to, essa partículazinha. Se Alex se acostumou às comidas apimentadas, Eva está se acostumando, tá certo? Já essa de Pablo, Pablo will get used to British humors, né? Esse verbozinho will aí, ele vai indicar sempre o quê? Futuro. Então, se eu tenho esse will aí, vai dizer o quê? Pablo se acostumará, né, com o humor britânico, tá certo? Então, veja que aí, para usar o get, eu posso usar o se, tá? Para dar uma ideia mais de que algo ainda está no processo de adaptação, tá certo? Já o be, não, é algo que já se tornou familiar, né? Agora veja um detalhe interessante. Nem sempre, como vocês viram aí, após esses dois verbos, vai vir um verbo, tá? Como eu falo, esses dois verbos seriam, os dois verbos seriam o be used to e o get used to, ou seja, esses dois phrasal verbos, tá? Nem sempre após ele vão vir um verbo, tá? Como na frase aí, ó, Julie was used to living, né? Vocês sabem que quando a gente estiver diante desses dois phrasal verbos, be used to e get used to, certo? Após esse to aí, o verbo vai ficar no gerúndio, tá certo? Como aí também, ó, Eva is getting used to sharing, né? Então, após esse to aí, com relação a esses dois phrasal verbos, o verbo principal vai ficar no gerúndio. Só que nem sempre vai vir esse verbo principal. Pode vir um substantivo, tá ok? E quando vier o substantivo, a ideia vai ser de que esse to aí vai significar com, tá? Então, Tom é acostumado com, certo? Então, essa é a diferençazinha. Então, pode vir um substantivo após esses dois verbos, tá certo? E esse to, é só você transformar ele, o sentido dele de ser de ou para, no sentido de com. Tom is used. Tom é acostumado com o barulho, não é? Bom, daí vocês podem perguntar, e se eu quiser fazer uma pergunta ou negar essa frase, não é? Então a gente vai ver mais adiante isso daí, tá certo? Vejamos nas seguintes frases. Vejamos essas frases retiradas do texto, né, desse esquemazinho aqui ao lado, tá? Nas formas interrogativas e negativas. Então, se eu quiser, por exemplo, usar o used to, tá certo? Used to, e que quiser fazer uma frase interrogativa com ele, como é que ficaria, né? Perceba que na frase used to eu tenho um used to mais um verbo principal. Quando eu tenho esse verbo principal, não é? Eu vou sempre usar o did na frente, tá certo? Já que eu estou falando de passado. Então, Júlia costumava dirigir para ir trabalhar, não é? Então, did Julia used to drive to work, tá? Então, com relação a esse used to, ok? Quando você for fazer uma frase interrogativa com ele, com esse used to, perceba que você vai botar o did na frente, porque é uma frase interrogativa.
fazendo uma pergunta no passado, tá certo? Com relação ao passado. E esse used que tinha o D aí, ele vai perder esse D, porque o did já vai vir na frente, informando o tempo, né? Formando a frase no passado. Então, did Julia used to drive to work, ok? Nas frases em que a gente tiver o be used to, vai acontecer o seguinte: o verbo to be nessa frase, ele vai passar para o início, ok? Então, is Tom used to noise? Tom é acostumado com o barulho. Estou fazendo uma frase aí, perguntando se Tom, né, tem hábito de conviver com o barulho. Então, esse is que estava após Tom, o verbo to be que estava após Tom, numa frase afirmativa, na interrogativa ele passou para frente de Tom, ok? Isso vai acontecer também da mesma forma se esse verbo to be estiver no passado, né? Então, was é o verbo to be no passado. Was Julia used to live in, tá certo? Quanto ao get used to, né? A gente não tem verbo to be, a gente tem o verbo get, né? Esse verbo auxiliar aí, não é? Get. Só que nesse caso a gente vai colocar o did também na frente, tá? Did Alex get used to spice food? Então, Alex se acostumou com as comidas apimentadas, né? Novamente nós temos outra frase aí em que a gente vai usar o be used to, não é? A frase com Eva, ok? Perceba que o is está na frente, porque é uma frase interrogativa, tá certo? E ele está vindo antes do sujeito, que é Eva, tá? Perceba que lá na frase afirmativa o is vem após Eva, tá? Para a gente negar com relação a esse be used to, a gente simplesmente coloca o sujeito, Julia, como vocês estão vendo aí. O verbo to be pode ser ele no presente ou no passado. Coloca o not e depois aplica o used to, ok? Com relação ao get used to, você vai trabalhar com o did também, tá? Você vai colocar o did mais not ou simplesmente desse jeito que está aí, didn't, ok? Já nesse esquema aqui que a gente está vendo, tá? Tá bem definidozinho, ok? Os processos, né? As regras. Mas o que eu vim só assim reforçar para vocês é nessa parte de baixo, onde a gente tem usually. O que ele quer dizer aí? Que a gente nunca usa o used to para falar de coisas no presente. A gente sempre vai falar sobre coisas no passado, hábitos do passado, tá? Se a gente quiser falar sobre hábitos que acontecem com frequência, né? Hábitos do presente, a gente pode usar os advérbios de frequência. Por exemplo, aí nós temos o usually, tá? Então, certo seria dizer we usually eat out on Saturday, ok? Então, nós geralmente comemos fora no sábado, tá? E aqui também ao lado vem mostrar um esquemazinho quando a gente for usar o used to, tá certo? Na forma afirmativa, he used to play football. Na forma negativa, he didn't use to play. Perceba aí que o use perdeu o D, não é isso? Porque já tem o did, tá? No passado. E na forma interrogativa também, vocês podem ver que used perdeu também o D, porque eu já tenho o did no começo da frase, formando, né, começando a frase interrogativa, ok? Mais detalhes vocês, com um tempinho aí, dêem uma pausa e tentem dar uma lidazinha nesse esquemazinho aí, se vocês acharem necessário, ok? Aí agora, pessoal, veja essa frase. We are not used to getting up so early. O que é que ele quer dizer aí? E o que é que o outro quer dizer? We used to get up late when we were unemployed, né? Então, perceba que na primeira frase, ele está usando o be used to. Perceba que eu tenho um verbo to be ali, o are, certo? E está na forma o quê?
negativa, não é? Então, nós não somos acostumados a se levantar cedo, ok? Esse getting up aí não é o get used to não, tá certo? Esse getting used é uma expressão para dizer que a pessoa se levanta, tá certo? Então, nós não somos acostumados a se levantar cedo, não é isso? Já na segunda frase, ele usa o quê? Só o use to, tá? Perceba que não tem um verbo to be, não tem um get aí. O get vem depois, mas também é uma expressão, né, que significa levantar. Se você prestar, abrir uma aspa aqui, se você prestar atenção, nós temos aí getting up e no outro lado nós temos get up, não é? Por que está getting up? Porque eu tenho um verbo to be ali no começo, are, ok? Geralmente, quando eu tenho o verbo to be, certo, em uma frase, tende-se ao verbo principal e para o ing. Mas, aí, nesse caso, né, be used to, todas as vezes que você usar o be used to, ou seja, um verbo como are, tá certo? Are used to, o verbo principal vai o quê? Vai para o gerúndio. Mas ele vai estar sempre significando como se fosse um verbo no infinitivo. Por exemplo, levantar, tá certo? Aí, se fosse are getting up, nós estamos levantando cedo, né? We are getting up, tá? O que eu estou falando é isso, que quando vem um verbozinho to be antes de um verbo principal, geralmente o verbo que vem depois vai para o gerúndio. Mas nesse caso aí, perceba que o verbozinho principal, né, ele não vai para o gerúndio, ele fica no infinitivo, tá certo? Então, é uma regrinha quando a gente usa o be used to, o verbo principal ficar no gerúndio. Isso só vai acontecer quando eu estiver falando sobre o be used to e o get used to, ok? Nesse caso aí, na primeira frase, ele está usando o be used to, só que na forma negativa. Então, nós, we, que seria o sujeito, are, que seria o verbo to be, negando, né? Are not, certo? Esse verbo to be está negando, are not. Use to, pronto. Após isso daí, o verbo que vier ficar no infinitivo, tá certo? Com exceção daqueles verbos que eu mostrei para vocês, os state verbos, né? Que são verbos que não expressam ação, como amor, certo? Amor não expressa ação, é só um sentimento, né? Então, voltando aqui. Getting up so early. Nós não somos acostumados a se levantar. Olha aí. E não está se levantando, ok? Porque a gente vai dizer levantar. Porque a gente está usando uma expressão do phrasal verbo be used to, ok? Aí a outra frase, ele está só usando o used to. Perceba que depois do used to, o verbo fica normal. A gente não coloca com ing, tá certo? Então, nós costumamos se levantar tarde quando nós estávamos, o quê? Desempregado, ok? Deu para entender aí? Use to, verbozinho principal, normal, get up. Be used to, o próximo verbo que vier vai com o gerúndio, né? Getting up, por exemplo, ok? Já aqui, ele está usando get, né? Mas ele também está usando o verbozinho to be ali, ó, I am, tá? Mas o que a gente tem que olhar é esse getting used to. É aquela coisa que eu falei para vocês. Quando um verbozinho to be vem na frase, ou o outro verbo fica no gerúndio, ou ele fica no particípio, tá certo? Dependendo do sentido, né? Que você estiver formando a frase. Do sentido, no caso. Então, ó, o que é que ele quer dizer aí? I am finally getting used to go through all 4 seasons in one day. Né? Eu estou finalmente o quê? Me acostumando, né? A passar pelas 4 estações em um dia. Então, isso aí é uma frase irônica, né? Ele usa de ironia.
O que ele quer dizer com essas 4 estações, né? Que durante o dia chove, faz frio, faz sol, etc. Venta, não é? Então isso é uma frase irônica, tá certo? E veja que ele está usando getting used to, né? Getting used to. Ele está se acostumando, né? A passar, né? Pelas 4 estações em um dia, ok? E como eu falei para vocês também, onde eu tenho get used to, o verbo principal aí, como vocês estão vendo, que é o verbo go, ele está como going, tá certo? Então, quando eu uso be used to, o verbo principal, gerúndio. Get used to, verbo principal, gerúndio. Used to, só o used to, verbo normal, ok? Então, aqui outra frase. Life is short. Life short não, né? Life is not fair, tá? Então, a vida não é justa. A vida não é justa. However, embora, né? Get used to it. Então, a vida não é justa. Se acostume com isso, tá certo? Então, perceba que eu coloquei o se ali. Se acostume com isso, não é isso? Então, isso é uma frase de Bill Gates, né? Tá ok? Que eu usei aí para o contexto da gente, né? Isso, life is not fair, get used to it. Perceba que nessa frase aí, get used to, né? Vem um pronome, ok? Então, perceba que se houvesse o caso de vir algum verbo depois desse to, ele deveria estar com ing. E nesse caso aí, esse it não é verbo, né? É um pronome. Então, por isso que não tem como vir um ing aí depois desse to, ok? Então, a vida não é justa, acostume-se com ela ou com isso, tá certo? Depende da interpretação. Então, acostume-se com ela. E eu falei também para vocês que o to, quando não vier um verbo depois dele, ele vai modificar-se. Ele vai significar com, tá certo? To it seria com ela, não é? Ok? Veja essa situação aqui nessa frase. Before e now, tá? Nesse caso aí, você vai usar o used to, be used to ou get used to. Veja que eu tenho o antes e o depois, certo? Foi como eu falei para vocês no início, naquelas frasezinhas em que eu falei sobre um personagem em que ele era acostumado a uma coisa, ele era acostumado a fazer tal coisa e agora faz outra, não é? A frase de Julie. Julie used to drive to work, né? Julia costumava dirigir para ir ao trabalho. Agora ela toma o ônibus, ela pega o ônibus. Então veja que existe um antes e o depois, ok? Então da mesma forma você vai usar, pode usar para essa situação, não é? O antes e o depois, mostrando. No caso before seria o hábito passado e o now seria o momento presente, né? Se encaixa bem naquela frasezinha que eu falei para vocês sobre Júlia, certo? Vamos dar uma olhadinha agora nesse exercício, tá? Para a gente praticar um pouco. Então, ó, a primeira frase diz o seguinte: I come from a small village, né? Eu vim de uma pequena vila, né? Tipo, acho que ele morava tipo num campo, não é isso? I will never in the big city. Então perceba, ele tinha uma forma de vida aí, em morar numa vila pequena, não é isso? Em uma comunidade, tá? Só que ele diz o seguinte: eu nunca, o quê? Me acostumarei a viver nas cidades grandes, né? Então, se ele não vai se acostumar, então seria used to live, am used to living ou get used to living. Get used to living, tá certo? Observe também aqui, ó,
tem os verbozinhos com ing, como eu falei para vocês, tá? Sempre que a gente usar o verbo to be ou get, tá? A gente sempre vai ter que, depois do to, colocar o verbo no gerúndio, não é isso? Então, ele veio de uma comunidade pequena e ele diz que nunca se acostumará, ou me acostumar, né? Nas cidades grandes, tá? Por que me, professor? Porque eu tenho o verbo I, é ele falando. Então, eu vim de uma comunidade, né, pequena, tá? De uma vila, e nunca me acostumarei. I com me, tá certo? Já que ele diz o quê? Eu moro na Inglaterra por um ano, certo? I have been living in England for a year, ok? Mas I still haven't on the right, ou seja, o verbo que a gente está querendo colocar aqui é o verbo drive, pode ser drive, driving ou driving, né? Então, no caso aqui, qual dessas frases eu vou colocar? Ele já mora na Inglaterra por um ano, mas acontece o quê? Que ele não está o quê? Acostumado a dirigir, né? Na mão o quê? Direita. Vocês sabem que na Inglaterra a gente dirige pela mão esquerda. Na Inglaterra, na direita que diga. Na Inglaterra, as pessoas lá dirigem no lado oposto, certo? Aqui no Brasil a gente dirige no lado esquerdo. Lá eles dirigem no lado direito, né? Então aí, no caso vai ser o quê? Que ele se acostumou a dirigir, mas aí ele diz que não se acostumou o quê? A dirigir no lado direito, né? Seria used to drive, got used to driving ou was used to driving. No caso aí poderia ser o quê? Got used to driving, certo? A ideia, pessoal, desse got used to driving, certo, é o seguinte, é a gente sempre perceber que é o costume que a pessoa não se habituou a algo que você já vivencia há algum tempo, tá certo? Lá em cima, ele não se habituou a viver o quê? Nas grandes cidades. Na Inglaterra, ele não se habituou a dirigir no lado direito, né? Então, como eu falei para vocês, se tiver o se, o me, né? A gente vai usar sempre o got used to ou get used to e o outro verbo, tá? No gerúndio. Nessa próxima frase, né? A gente tem aí when I was a child, quando eu era criança, tá certo? Então perceba aí que há um tempo, há uma ação que aconteceu no passado. O verbo que a gente vai trabalhar é o verbo play nessa frase, tá? Seria jogar, brincar, não é? Então, se eu quero falar sobre algo que aconteceu no passado, eu vou usar qual verbo? Used to play, was used to play ou got used to play. Used to play, não é? Porque perceba que eu não estou falando de uma relação entre, digamos assim, algo que a pessoa tem que se habituar, se adaptar ou já está adaptado. É algo que aconteceu no passado, ok? Então a gente, toda vez que falar sobre um tempo passado, uma ação passada, terminada, a gente vai usar o use to, ok? Agora aqui, ó, I am a postman. Eu sou um carteiro. I o quê? Veja que aqui ele vai dizer o quê? Eu sou acostumado o quê? A caminhar longa distância. Nesse caso aqui, eu não vou dizer eu costumava andar longas distâncias, porque ele está falando do momento presente, não é? I am, eu sou um carteiro, né? E aqui no caso, eu vou usar qual dessas frases aqui? Used to walk, I am used to walking, am used to walking ou used to walking.
Como vocês podem ver, existem duas opções aqui, ó, com o verbozinho to be, não é? Só que aqui você tem que se ligar no detalhe, ok? Um desses dois, ó, tá com ing. E você sabe que quando vier be used to, a gente vai ter que colocar o quê? O verbozinho no gerúndio, tá certo? Não é que vai significar andando, mas sim andar, né? Então, se ele diz que ele é um carteiro, ele é acostumado a andar longa distância, ok? Então é isso aí, pessoal. É só prestar atenção também no sentido da frase, tá certo? Para que a gente não possa se embaralhar com a aplicação desses phrasal verbs, ok? Vamos ver mais essas duas questões aqui para a gente terminar. Então, ó, ele vai falar de uma coisa aí, nessa frase 5 aí, ele vai falar de uma situação futura, tá? When you become a mother, quando você se tornar uma mãe, tá? Você o quê? Você terá que, o quê? Se acostumar a não ter muito tempo. Então perceba que já eu automaticamente falando você já percebe. Se acostumar, né? E não ser acostumada ou costumou, tá certo? No passado. Então você percebe aí que a frase aqui nessa lacuna, né? E nessa segunda frase por inteiro aqui, você percebe que ela já te dá a resposta dizendo se acostumar, né? Quando você se tornar uma mãe, você terá que se acostumar, então, com essa situação de não ter tempo livre. Então, se é se acostumar, get used to not having. Então, se acostumar a não ter muito tempo, ok? Novamente aqui, ó. Mas eu desisti disso, né? Quando eu me mudei para a capital, para o estado, tá certo? Então perceba que eu tenho aqui uma relação de tempo, o passado e o presente. Então quando eu tiver essa relação de tempo, né, mostrando um fato passado e o mesmo fato no presente, você vai logo aonde? No use to. Agora perceba, cuidado, use to smoking, use to, após o use to, a gente não trabalha com o verbozinho no gerúndio, né? A gente vai trabalhar com o verbozinho no presente normal, no infinitivo aqui, tá certo? Então seria use to, ok, pessoal? Então essa foi nossa aula.